o que fazer para você ter controle do volante na hora das curvas, na hora que você estiver dirigindo. Porque às vezes pode estar acontecendo com você de estar perdendo um pouco a direção e você sentir que o carro está saindo fora da curva, né, da sua pista. Ou de repente você está avançando um pouquinho a contramão e está te colocando em risco. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar com detalhes como que você vai fazer para melhorar isso, o que você tem que fazer nessa hora. Bora lá aprender? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Vamos lá, gente, ó, nada melhor do que vir para uma estrada cheia de curvas, exatamente para você entender. Nós estamos falando de curvas, tá? Nós não estamos falando de conversão. A gente não vai sair dessa via para entrar em outra via. É uma estrada cheia de curvas mesmo, tá? Inclusive essa estrada aqui, ela é péssima, por sinal, porque ela não tem acostamento, né? Então isso dificulta muito, apesar de ter uma regulamentação de velocidade de 60 km, mas ninguém respeita essa velocidade de 60 km aqui, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, já começando aqui na frente. Qual que é a minha dificuldade, né? Na hora que você tá fazendo a curva, você se manter dentro da sua faixa. Essa é a maior dificuldade. Porque quando a pessoa está dirigindo e ela vê que tem uma curva muito fechada ali na frente, o que ela tem a tendência de fazer? Diminuir muito a velocidade. Então ela acaba atrapalhando quem está vindo lá atrás, tá? Porque se ela diminui muito, todo mundo diminui junto com ela. Então eu quero manter o ritmo, quero manter o fluxo do trânsito e fazer a curva com segurança. O que eu faço aqui na questão do volante? Não é só a questão volante. Primeira coisa, fatores que influenciam a velocidade que você está, tá? A maneira como você segura o volante, isso influencia também. Então isso tudo a gente vai ver aqui agora para vocês ajustarem na hora que vocês estiverem dirigindo. Vou desenvolver aqui a terceira marcha, vou desenvolver a velocidade. Observem que como eu seguro o volante, eu consigo ter controle total do movimento que eu vou fazer. Mas eu não faço um movimento muito brusco, tá? Eu não preciso virar muito, mesmo que a curva seja muito fechada. Por exemplo, aquela ali na frente. Eu tô de quarta marcha, tô andando a 50, ó, segurando o volante nessa posição. Olha como é que eu viro suavemente. Eu nem preciso virar muito ou puxar muito o volante. Mas também tem a questão da velocidade. Quando eu vejo uma curva, eu tiro o pé do acelerador para poder ele diminuir um pouco a velocidade. Mas às vezes eu nem preciso frear, ó. Aí quando eu vou fazendo a curva, eu volto a acelerar, tá? Então, antes, a regrinha que a gente aprendeu lá na autoescola, lá na aula teórica, né? Antes da curva, reduz a velocidade. Durante a curva, acelera gradativamente. A curva tá ali na frente, ó. Tô aqui a 60, não vou passar de 60, que eu quero ficar na quarta marcha. Vejo a curva, tiro o pé do acelerador para dar uma diminuída. Olha o volante, ó. Sem fazer movimento brusco, ó. Aí começou a curva, eu volto a acelerar. Dessa forma eu não diminuo, minha velocidade não diminui lá atrás. Eu mantenho a minha velocidade, eu consigo manter uma aceleração constante, né? Porque o carro, mesmo que você tire o pé do acelerador agora, ele não vai parar totalmente de uma vez. Ainda vai levar um tempo até cair bem a velocidade. Olha, mais uma curva ali na frente. Vai dar para mostrar para vocês exatamente o que eu tô falando, ó. Mantenho 60, depois eu vou fazer uma de quinta para vocês verem. Mantenho 60, a posição da minha mão, como eu falei, na questão do volante, isso ajuda muito. Aí quando eu vejo a curva, ó, desafogo o pé do acelerador. Quando eu começo a curva, que é no raio da curva, eu volto a acelerar e viro suavemente o volante, na proporção que a curva tá pedindo, né? No raio da curva. Então, ó, novamente, lá na frente a gente vai ter outra. Aqui ainda vou ter ainda umas lombadas aqui pra gente poder fazer. Mas observem que é velocidade, a posição que você segura o volante, isso influencia muito, tá? E você não virar bruscamente. Mesmo que você olhe, nossa, é uma curva muito fechada, eu vou ter que virar o volante todo. Não, você vai perceber que isso é proporcional. Você vai olhar e vai ver que é proporcional. Deixa eu passar aqui essa lombada. Vou voltar aqui a acelerar, desenvolver a velocidade. Ainda, talvez eu não consiga ainda desenvolver a quinta. Vou ver se eu consigo desenvolver a quinta, porque tem um colégio ali na frente.
Então a gente vai com mais atenção. Então, quarta, vamos lá, já estamos, como eu falei pra vocês, é uma rodovia sem acostamento, cheia de curva, então exige muito mais atenção da gente na hora que a gente tá dirigindo, porque não tem área de escape. Então, um erro, você vai parar aqui no meio da pista e vai atrapalhar todo mundo. Ali na frente já tem outra curva, vou manter aqui a velocidade. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nos pontos que eu falei, que é a questão de reduzir a velocidade antes de começar a fazer a curva, a posição que eu seguro o volante, tá? A posição das minhas mãos no volante e o movimento que eu faço proporcional. Um outro detalhe também que é muito importante vocês observarem agora no vídeo é o momento que eu volto a acelerar, tá? Quando eu falo assim, agora a gente vai acelerar gradativamente, é bem no raio da curva. Na hora que a curva começa a fazer a volta, você volta a acelerar. E aí você vai conseguir fazer dentro da sua faixa, você não vai ter dificuldade, não vai sair fora da curva, não vai avançar contramão, você vai conseguir fazer a curva direitinho. Nessa curva que a gente tá vendo aqui na frente, não vai ter muito problema, porque por ser uma área de pedestre, assim, né, tem muitas residências, aí eles colocaram quebra-mola. Então, obriga a pessoa a fazer isso devagar. Então, acho que a maior dificuldade está quando a gente está numa velocidade maior. E aí a gente não quer diminuir tanta velocidade, até porque tem carros atrás, né? Então, a gente não quer atrapalhar o trânsito vindo atrás, quer conseguir fazer a curva, mas sem diminuir muito a velocidade. Então, vamos lá. Daqui pra frente a gente já vai conseguir fazer isso melhor. Vamos passar só essa lombada aqui. Acho que vou conseguir agora desenvolver a quinta marcha para vocês verem essa questão de fazer a curva em quinta marcha. Em nenhum momento eu diminui a marcha não, tá, gente? Eu sempre utilizei assim, desafogo o pé do acelerador, mas eu não preciso reduzir a marcha não. Nós estamos falando de curvas. Ó, vamos lá. Quarta. Vou passar de 60 aqui e vou desenvolver a quinta. 60, quinta marcha. Beleza. E ali na frente já tem uma curva, tá? Aqui tem uma sequência de curvas, ó. Tô andando aqui a 70, 80, isso, mas tá muito rápido. Você vai conseguir fazer posição da minha mão. O pé que a gente vai desafogar do acelerador, vocês vão ver lá, ó. Já desafoguei. Já senti, ó. E não parei o ritmo. Começou a curva, volta a acelerar gradativamente e a virada do volante é suave. Não fiz nenhum movimento brusco com ele. Então vamos lá, outra, ó, ali na frente. Já vou desacelerando, ó. Desafogo um pouco o pé. Desafoguei. Começou o raio da curva. Olha a mão no volante, ó. Volta a acelerar e o movimento bem suave com a mão. Outra curva na sequência. Desafogo. Chegou no raio. Volta a acelerar e, ó, suavemente, na proporção que a curva vai te oferecendo, gradativamente você vai virando o volante, ó. Ó. E aí você não consegue, você viu que foi uma curva mais fechada. E aí você não vai invadir a contramão, o carro não vai sair. Isso tudo porque, ó, suavemente, ó, raio, volta a acelerar. Então, se você treinar dessa forma, você não vai avançar a contramão, o carro não vai sair da sua faixa, tá? Se tiver vindo outro carro do sentido contrário, não vai te atrapalhar, porque você vai estar fazendo a curva da maneira mais segura. Tem que observar esses detalhes. A posição que você segura o volante nessa hora. Eu vou reduzir aqui que tem um cruzamento aqui que a gente vai fazer, uma rotatóriazinha que a gente vai fazer. A posição que você segura o volante, o desacelerar, tá? Desafogar o pé do acelerador antes da curva, começar a fazer essa aceleração no raio dela, bem na curva, mas de maneira gradativa, de maneira suave. Nada de pisar fundo, ó. Por exemplo, aqui agora, a mesma coisa, é uma curva, tá? Então, ó, eu volto a acelerar gradativamente. Até porque se você para de acelerar no raio da curva, o carro vai parar. Ó, tá aqui na frente, ó. Olha a posição da minha mão no volante, bem suave, e a aceleração gradativa, ela é aos poucos, você não pisa fundo. Vou mostrar mais uma vez ali na frente, ó. Vou até aumentar a marcha aqui pra vocês verem. Quinta não vai dar, mas vai dar uma quarta. Tá ali na frente a curva, o que que eu faço com o pé? Desafogo o pé do acelerador, ó. Mão no volante. Chegou no raio, volta a acelerar devagar. E a posição, o movimento que você faz no volante tem que ser suave.
pode ser puxando e nem pode ser muito. Mais uma ali. Lá atrás eu passei, foi num buraco, tinha um buraquinho lá no raio. Mas que buraco, meu filho? Buraco que mais tem nessa estrada. Então, a gente até tenta, mas vamos lá, ó. Desafoga o pé do acelerador. Chegou no raio da curva, volta a acelerar devagar e virando o volante devagar. Observem que mesmo a curva mais fechada, a volta que o volante dá, né, o movimento que o volante faz, ele é muito suave, ó. Ele nem chega a dar meia volta completa, ó, uma curva bem fechada, ó. Desacelera, agora eu volto a acelerar, ó. Ele nem chega a dar uma meia volta completa, exatamente por isso, porque você faz a curva de maneira proporcional. Você vai movimentando o volante de maneira proporcional. Aqui você não precisa contar volta nenhuma. É só você olhar, entendendo a visão do motorista, entendendo que você tem que desacelerar antes de começar a fazer a curva, que você tem que segurar o volante da maneira mais segura, que você tem que, quando começar o raio da curva, você tem que começar a acelerar gradativamente, que não é um pisão que você vai dar no acelerador, é gradativo, é aos poucos, da maneira que você vai sentindo o carro voltando à força novamente, você vai conseguir fazer a curva com segurança, qualquer curva com segurança. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa suas dúvidas aí nos comentários, ó. Beijo da Isa.